여러분, 안녕하세요. 마이크 선생님이에요. Eu vim aqui gravar um vídeo sobre uma dúvida referente à diferença entre a consoante biub e a consoante piub, né? É o som que a gente costuma falar, que é o som de B ou de P fraco e o som de P aspirado, ok? Primeiro a gente precisa entender que em coreano não a diferença entre o som de B e o som de P, ela não afeta o significado das palavras. Então a gente não precisa perder muita energia tentando saber quando falar B e quando falar P. Por exemplo, a palavra pabo, pabo, ok? Ela é escrita, né, com biub a, biub o, ok? Nela, a letra biub, ela vai ter a tendência de ser pronunciada como um P fraco no começo e como um B, né, entre vogais. Então, a gente tem a tendência de falar pabo, pabo. Mas, se a gente fala babo com dois sons de B, os coreanos vão entender a mesma palavra. E se a gente fala ha, ho com dois sons de P fraco, os coreanos também vão entender a mesma palavra, né? Porque o ouvido dos coreanos não diferencia claramente a diferença entre B e P, ok? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. Tudo bem? Então, o som de biub, ele vai ter esse som mais fraco, né? Que é parecido com o nosso som de B, então, ba, ba, ou parecido com o nosso som de P, mas o P fraco. Pá, 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 ok? A gente tem que tomar cuidado, porque o P do português, ele é muito forte. Então, se a gente fala, por exemplo, pai, pai, vai ficar parecendo que a gente está falando o sambiub, né? Porque o nosso som de P é muito forte. Então, a gente tem que tentar fazer ou um som de B ou um som de P fraquinho. Pá, pá. É basicamente o que a gente já falou no curso de Hangul, abrir a boca só e deixar o som passar. Tentar não fazer pressão, nenhuma tensão na boca quando a gente pronuncia o som. Ba ou pá é o som do biub, ok? Agora, o som do piub é aspirado. Então, a gente tem que fazer pá, pá, né? Sabe quando a gente está querendo checar se a gente está com um hálito bom ou não? A gente faz assim. Essa expulsão de ar pela boca, esse que a gente faz, isso que caracteriza o som ser aspirado. Então, no piub, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o som de P, só que a gente vai jogar ar para fora. Então, pá, pá, ok? Pá, pá, po, pu, pé. Tudo vai ser com essa expulsão de ar. Aquele velho truque do papelzinho, pá, tá vendo? É o som do piu, porque tem ar passando. Se eu faço pá, 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 não sai nada. Se eu faço ba, ba, também não sai nada. Se eu faço o som do sambiub, né, que é aquele som forte, pá, pá, também não sai nada. O único que vai sair ar é no som do piub, que ele tem essa característica de ser aspirado. Então, pá, ó, quando eu falo pá, eu tenho que notar esse ar passando, ok? Então, o que eu indico para vocês treinarem é o som aspirado, esse pá, pá. Tentar jogar mesmo o ar para fora quando você for pronunciar essa consoante. E quando for o biub, né, que é o som fraquinho, você tem que tentar só relaxar a boca e só deixar a boca abrir sem colocar tensão em nenhuma parte da sua musculatura. Então, ba ou pá, que é o som do biub, e pá, pá é o som do piub, é esse som que faz o ar sair. Você expulsa o ar, bastante ar de propósito pela boca. Eu indico que no começo seja exagerado mesmo. Pá, pá, porque aí depois, com o tempo, né, com a prática, você vai aos poucos normalizando e deixando esse som mais natural. Aí você pode pensar, professor, eu estou com dúvida, não é na pronúncia, é na escuta.
Eu não estou sabendo diferenciar na escuta, mas uma coisa está relacionada à outra. Normalmente, quando a gente tem dificuldade de escutar um som, a gente também tem dificuldade de pronunciar esse som. Então, se a gente treina a pronúncia, a gente melhora a escuta, ok? Então, aqui é mais ou menos a diferença entre essas duas consoantes. A diferença entre as outras consoantes, que também tem versões aspiradas, vai ser bem parecida, bem né, leve e bem suave para as consoantes fracas e com som expulsando o ar de propósito com as consoantes aspiradas, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar para mim nos comentários. Sugo Soyo, Annyeonghaseyo.